mobilidade urbana, quando você olha a experiência internacional, o grosso do investimento, CAPEX, né? Investimento, gastos de capital, despesas de capital, vem do setor público, no caso de mobilidade urbana. Uma boa parte do CAPEX, uma boa parte dos dispêndios de capital e investimentos são financiados pelo setor público, vem do setor público, uma parte menor do setor privado, enquanto que a operação ela é em grande medida privada, uma parte menor do setor público. No caso do Brasil, nós fizemos um trabalho recentemente que basicamente mostra o seguinte, ela está na nossa carta, mas também está nesse outro trabalho, enfim, nós investimos, de novo, aproximadamente, dependendo do ano, cerca de 5 bilhões de reais em mobilidade urbana, dos quais, aproximadamente, em torno de 4 bilhões pelo setor público, aproximadamente 1 bilhão pelo setor privado. Isso varia um pouquinho ano a ano, tá? As nossas contas, o trabalho que nós fizemos, um trabalho até mesmo bastante detalhado, demorou muito tempo, nós fizemos para a Confederação Nacional de Indústria sobre mobilidade urbana, e tomando como parâmetro, né, tomando como modelo, não os países europeus, mas tomando como modelo dois países, duas regiões metropolitanas, que são razoavelmente bem servidas por transportes públicos de média e alta capacidade na América Latina, qual seja Cidade do México e Santiago do Chile, tá? Nós deveríamos estar investindo para modernizar as 15 maiores regiões metropolitanas, ou modernizar mobilidade urbana, metropolitana, essas 15 maiores regiões, cerca de 3 vezes 15 bilhões ao ano por 20 anos. Mas 295 são 300 bilhões de reais para as 15 maiores regiões. Não estamos falando do Brasil como um todo, estamos falando apenas das 15 maiores regiões metropolitanas, porque na realidade nós temos uma crise de mobilidade em praticamente todas as regiões metropolitanas do nosso país e também em muitas cidades médias que estão fora das regiões metropolitanas. Não estou falando dessas, estamos falando somente das regiões metropolitanas. Então, nós temos um déficit muito grande. Esse déficit de mobilidade tem um impacto enorme. O impacto maior, na realidade, é sobre os mais pobres. Ele é uma fonte enorme de desigualdade no nosso país. E a razão é uma razão meio óbvia e intuitiva. As pessoas mais pobres, tipicamente, nem sempre, mas tipicamente, moram mais afastadas dos seus locais de trabalho. Consequentemente, elas gastam mais tempo nos transportes, tipicamente também transportes públicos, muitos dos quais são de má qualidade. Quando elas, nesse movimento pendular, casa, trabalho, casa, as pessoas chegam no trabalho exaustas, estressadas. Consequentemente, elas produzem, elas não só em termos de bem-estar, que é um aspecto terrível, que as pessoas já chegam, mas também em termos elas produzem menos. Então, a produtividade é mais baixa. Essa é uma das razões, não é uma única, certamente, mas é uma das razões que a nossa produtividade do trabalho é relativamente baixa no nosso país. Sem falar no fato que isso tem um impacto, no nosso caso, né, no SUS, pessoas estressadas, pessoas com problemas de doenças psíquicas por conta de as pessoas vão feito sardinhas, digamos, entre aspas, na condução, enfim. Então, tem um impacto enorme na competitividade da cidade, exatamente, Suzy, como você mencionou, na produtividade dos trabalhadores, no bem-estar das famílias, porque as pessoas não se deslocam apenas por conta de trabalho, se deslocam também por outras razões. Então, nós temos aí, quando a gente fala em déficit de infraestrutura, necessidade de modernizar, no caso específico da mobilidade, eu acho que existem, você sabe, nós olhamos com bastante cuidado os números, o exemplo de outros países. Eu trabalhei bastante tempo no Banco Mundial, bastante tempo. Trabalhei 7 anos lá em Washington, não é tanto tempo assim, e depois 5 anos como consultor, de uma forma intensa no banco, uns 12 anos no total, e cerca de 20 países, então um número grande de países. E, obviamente, a experiência de países é muito distinta, né? Mas uma coisa que é comum em praticamente todos os países é que a modernização da infraestrutura tem um impacto enorme na qualidade de vida das pessoas.